Oi gente, voltei e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre livros que deveriam ser mais conhecidos e essa lista foi criada a partir das minhas experiências de leitura com esses livros, a partir de tudo que eu aprendi, das novas perspectivas sobre a vida, sobre as pessoas, sobre os relacionamentos, até mesmo a minha construção enquanto leitora a partir desses livros. E eu quero começar com Caninos Brancos, do Jack London. Tem resenha aqui no canal. Os livros que tem resenha, eu não vou me demorar falando sobre eles. Vou deixar linkado aqui embaixo os vídeos das resenhas para vocês irem lá conferir depois. E a gente tem aqui a história de Caninos Brancos, desde a sua concepção até a sua fase adulta, e as temáticas aqui abordadas são muito importantes, gente, porque a gente tem a questão da responsabilidade acerca das expectativas que nós criamos ou não na vida das pessoas, o poder da influência, por exemplo, é muito tratado aqui, a empatia, a violência contra os animais, o trato dos animais, sabe, os relacionamentos interpessoais, enfim, são temáticas muito importantes. A gente vai ter aqui uma mini biografia sobre Jack London. Então a gente tem, além da história desse personagem aqui criado, o Caninos Brancos, que é um lobo, a própria história, esse resumo da história de vida do autor, ela agrega muito, sabe? É um livro pouco falado, porém extremamente importante. E tá aqui a minha primeira dica. A próxima dica é literatura brasileira, o encontro marcado, de Fernando Sabino, e a gente tem aqui o personagem que é o escritor Eduardo Marciano, e a gente vai acompanhar a saga de vida desse personagem criado pelo Sabino, desde a sua adolescência, juventude, ali, aquela fase, né, de irresponsabilidade, de aventuras, o cinismo, né, aquela fase dos jovens que parece que eles não querem nada com nada, que não estão nem aí para nada. Então a gente vai acompanhar esse período dos prazeres, do desespero, do cinismo, do tédio, da frustração, dos sonhos, das expectativas, das perspectivas e tal, até a fase adulta, né, do personagem Eduardo. E aí a gente vai entrar num momento assim, um tanto que obscuro da vida desse personagem, porque ele vai se casar, ele vai construir uma vida, mas em um determinado momento ele vai perceber, ele vai enxergar todos os seus sonhos, os seus projetos, tudo que foi construído desmoronar. E ele vai mergulhar numa espécie de abismo, de tristeza, de melancolia, de depressão. Então a gente tem aqui esses gatilhos para tristeza profunda, para depressão, para suicídio. Teremos aqui um personagem que vai cometer suicídio, e aí a gente vai acompanhar o Eduardo a partir dessa situação, sabe, desse momento, desse episódio. Não aconselho para todo mundo, mas mesmo assim trata-se de uma leitura muito importante, de uma narrativa muito importante, porque vai tratar acerca dessa questão, sabe, de lutar pela própria vida, de lutar pelos próprios sonhos, sabe, sobre essa perspectiva de insistir, de não desistir, da valorização da vida. E eu indico muito para vocês esse livro, gente. É um livro pouco falado, mas extremamente importante. O próximo livro dessa lista, clássico da literatura holandesa, leitura obrigatória nas escolas holandesas, O Amigo Perdido, da Hella Hassie, tem resenha também aqui no canal. É um livro recebido em parceria com a editora Rua do Sabão. Vou deixar o link do Instagram da editora para vocês irem lá conhecer depois. E a temática principal abordada aqui é a amizade. Nós teremos aqui duas crianças, essa amizade desde a infância. O Urugue, que é filho de nativos, e o nosso narrador anônimo, que é filho de colonizadores. Então nós teremos aqui o contexto da Segunda Guerra Mundial, da colonização das ilhas holandesas. Apesar de todas essas temáticas importantes, é um livro fininho, curtíssimo, rápido de ler. Assim, é uma leitura extremamente fluida, não temos aqui uma narrativa arcaica, rebuscada, truncada, não. O estilo de narrativa aqui é extremamente fácil. Temos um pós-fácil que, para mim, enquanto leitora, me ajudou muito
na compreensão do porquê de muitas coisas desse livro, já dizendo para vocês, já adianto, esse pós-fácil não tem spoiler, mas ele traz para nós assim algumas alusões sobre algumas questões aqui, tanto da história do livro quanto da vida da autora, que facilita muito a compreensão e me ajudou muito. E também é um livro pouco falado, mas na minha opinião, extremamente importante sobre essa questão das amizades, sabe? E fica a minha forte indicação a que vocês leiam O Amigo Perdido. O próximo livro, gente, tem resenha no canal. Eu já li esse livro 3 vezes. Tem um contexto na Segunda Guerra Mundial. Foi um livro escrito num período de 9 dias. E eu digo para vocês, eu não sei nem muito o que falar sobre esse livro, porque de verdade é um livro extremamente profundo, reflexivo e importante. Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, que é um psiquiatra, um psicólogo que sobreviveu a 4 campos de concentração. Gente, essa edição aqui, o único problema dela, que na minha opinião, mesmo assim não atrapalha muito, é que nós temos folhas brancas. Mas como vocês podem ver, eu rabisquei todo o meu livro, eu fiz inúmeras anotações. A gente tem aqui uma fotinha do Viktor, para vocês conhecerem. E é um livro muito profundo, gente. Muito profundo acerca do sofrimento, sabe? Ele fala sobre a vida, sobre essa questão de se recuperar depois do trauma, depois de uma situação muito pesada, sabe? Porque a gente está falando da Segunda Guerra Mundial, de campos de concentração. Então o Viktor vai falar aqui acerca da sua perspectiva e da perspectiva dos outros prisioneiros que estavam ali com ele, sabe? Essa questão do sentido da vida. E eu adianto para vocês, como eu já disse, eu já li 3 vezes, já resenhei aqui pro canal esse livro, mas mesmo assim, eu ainda me sinto muito incapaz de falar alguma coisa sobre esse livro. Eu só digo para vocês, tenham essa experiência, porque de verdade ela é transformadora. O próximo livro, gente, também tem resenha aqui pro canal. Esse livro eu li esse ano. É um livro, assim, incrível. Pacientes que Curam, da Júlia Rocha. Ela vai trazer para nós aqui as suas experiências como médica no Hospital do SUS, num período de 10 anos. É um livro de crônicas. Temos aqui 74 crônicas, é literatura brasileira. Eu nunca vi ninguém falar desse livro. Eu descobri esse livro por acaso, dando uma olhada lá no site da Amazon, procurando alguma coisa nova para ler. E por acaso, esse livro veio parar na minha mão. E quando eu comecei a ler aqui o prefácio, eu já me senti fisgada, atraída. E eu digo para vocês, em algum momento farei essa leitura novamente, porque é um livro assim que faz a gente repensar, sabe, muitas questões como o orgulho, como as futilidades, como coisas supérfluas. É um livro onde essa médica, a Júlia, ela vai falar para nós acerca da sua perspectiva enquanto médica e sobre o que ela aprendeu com os seus pacientes do SUS. Tudo isso vai ser tratado aqui com muito respeito, com muita sensibilidade e com muita profundidade. Então, eu indico muito para vocês também essa leitura. O próximo livro, gente, Contexto na Segunda Guerra Mundial. Um livro que traz para nós o pior desastre marítimo de toda a história, O Sal das Lágrimas, da Ruta Sepetys. Também tem resenha aqui para o canal. E nós teremos aqui 4 personagens fictícios que vão narrar para nós, vão contar para nós essa história baseada em fatos reais. Os detalhes são reais, né? Mas a autora criou esses personagens para facilitar a compreensão da narrativa. Então a gente tem aqui, desde o período onde eles estão indo até o porto onde esse barco, onde esse navio os espera, até o período, né, de navegação
dentro desse navio, com toda a precariedade, com toda a dificuldade, com toda a escassez, convivendo com pessoas estranhas, assustadas, com medo, arredias, desconfiadas. Então a gente tem todo esse medo, toda essa tristeza, toda a angústia, toda a melancolia desses mais de 10 mil refugiados, até o momento onde esse navio é atingido por 4 torpedos de um submarino russo, e esse navio afunda. E é uma leitura pesada, gente, eu digo pra vocês, é pesado, porque depois, eu vou dar pra vocês aqui só um detalhe, depois que esse navio é afundado, meses depois, o mar vai continuar entregando os seus mortos, e os moradores ali das redondezas, das praias, eles vão lidar com situações extremamente difíceis, constrangedoras, muita roupa, muita bagagem, muitos pertences sendo jogados para fora, sabe, do mar. Então eu digo assim para vocês, gente, é um livro que foi muito difícil para mim de ler, mas extremamente importante ao mesmo tempo. Então assim, é um livro, eu digo para vocês, extremamente importante. Leiam esse livro, mas entrem com o espírito preparado, porque é um livro, assim, para chorar. Extremamente relevante. O penúltimo livro, gente, também tem resenha aqui pro canal. É um livro que fala sobre questões familiares muito importantes. Também quase não vejo ninguém falando sobre ele. A Grande Solidão, da Kristin Hannah. E a gente tem aqui a temática principal: violência doméstica e relacionamento abusivo. Violência psicológica, violência doméstica, sabe? O resultado, os traumas que tudo isso causa na vida dos filhos, na vida das crianças, dos adolescentes, na vida da família, dos parentes, dos amigos. Então a gente tem aqui um casal, o cara que voltou da guerra. Ele é um ex-combatente, então ele veio traumatizado, cheio de transtornos, mas isso não é desculpa, mas ele vai descontar todos os seus traumas e todas as suas angústias na vida dessa esposa, e eles têm uma filha adolescente que ama ler, então a gente vai ter aqui vários momentos, citações de livros e tal, mas essa menina está presenciando esse relacionamento tóxico, as violências psicológicas, as violências domésticas. A gente vai ter aqui uma tragédia desse livro também. Então é um livro importante, por quê? Porque ele é para abrir os olhos, sabe? Tudo bem que o cara, ele é traumatizado, mas a esposa não tem culpa. A esposa não é responsável. A mulher não é centro de recuperação para homem traumatizado. Então é um livro pouco falado, mas com uma temática muito importante. E eu digo para vocês, se você ainda não leu esse livro, se você nunca ouviu falar em A Grande Solidão, leia esse livro, gente. Assim, entra com o espírito preparado, porque os livros assim da lista de hoje são livros pra gente entrar preparado, mas são livros que são pra gente pensar, que são pra gente rever os nossos conceitos, nossa postura, as nossas escolhas, os nossos valores. E eu vou deixar o link da resenha aqui também pra vocês, se vocês quiserem ir lá conferir depois. E o último livro dessa lista é um livro maravilhoso, Um Caminho para a Liberdade. E nós teremos aqui uma história baseada em fatos reais, aonde 5 mulheres, a Marjorie, a Alice, a Beth, a Sofia e a Itzy, vão se juntar num projeto de uma biblioteca itinerante. E o problema aqui é só um, gente. São mulheres querendo fazer a diferença. São mulheres querendo difundir o hábito da leitura. São mulheres montadas em seus cavalos, querendo viajar de cidade em cidade, de povoado em povoado, para melhorar um pouco a vida das pessoas. Numa época em que as mulheres não tinham muito direito de escolher, não tinham muito o direito a decidir. A gente está falando aqui num contexto de dificuldade, de pobreza, momentos assim difíceis para a sociedade na época dos Estados Unidos. Tem um contexto histórico aqui muito importante, muito relevante. Um livro também muito pouco falado, na minha opinião. Muita gente
deveria ler, deveria conhecer, muito mais pessoas deveriam divulgar, porque é um livro que fala sobre as nossas escolhas, como a gente pode se posicionar, se colocar, as atitudes que nós podemos ter para melhorar a vida das pessoas, para se posicionar, mesmo quando a maioria é do contra, sabe? Como mulheres, nós devemos fazer isso como pessoas, como indivíduos, nós devemos nos posicionar para melhorar a vida das pessoas, para fazer alguma coisa para melhorar a nossa sociedade. Então é um livro com uma temática extremamente importante, extremamente relevante. A Jojo Moyes aqui, ela acertou em cheio na construção dessa história. E é isso, gente, tá aqui. Por hoje é só. Essas foram as minhas 8 indicações de livros que deveriam ser mais conhecidos e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, deixar um comentário. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir e viva a vida!